Eu sou Jennifer Marcel, advogada, e hoje no nosso quadro Conversa Jurídica com o Dr. Geomilson Alves Lima, meu amigo, parceiro de bancada lá da Record, e hoje aqui nos prestigiando. Boa noite, Geomilson. Doutora Jennifer, boa noite. Eu quero parabenizar o programa por trazer essa pauta importante, essa pauta que é do interesse de toda a sociedade maranhense, de todos os brasileiros, que é relacionado com a Previdência, com a reforma trabalhista, com o projeto de abuso de autoridade. E eu parabenizo mais uma vez e agradeço também por esse honroso convite de estar aqui para debater esses assuntos tão importantes para a República. E essas mudanças, né, que estão ocorrendo agora, esses projetos de lei, é PEC, eu nunca se ouvi falar tanto sobre PEC, hoje todo mundo já sabe até que é PEC, né? Tanta mudança na Constituição. E a última que a gente teve a aprovação da lei foi da terceirização das atividades trabalhistas, né? Que antes era apenas atividade meio, né? E agora não, já pode ser também atividade fim. Fala um pouquinho dessa transição, como vai ocorrer depois da lei, como é hoje, como vai ser depois. Ok. Esse projeto de lei foi aprovado pelo Congresso, já foi sancionado pelo presidente Temer. A regulamentação que existia antes era apenas uma súmula do TST, a súmula 331, e nessa súmula só era possível a terceirização para atividade meio. O que são as atividades meio de uma empresa? São, para ficar mais didático, vou citar aqui 3 exemplos. São aquelas atividades relacionadas com a segurança, com a limpeza. Vamos imaginar aqui no hospital, a atividade meio do hospital é a limpeza, é a segurança do hospital. E a atividade fim é o serviço de medicina, são os serviços médicos, cirurgia. Pela súmula 331, eram proibidas as terceirizações da atividade fim. Supermercado, a atividade fim de supermercado é a venda e a comercialização de produtos. Essa lei que foi aprovada e sancionada pelo presidente Temer, ela permite a terceirização ampla e restrita e absoluta, total e plena para todas as atividades de uma empresa, tanto a atividade fim quanto a atividade meio. E ela permite também a terceirização no serviço público. E, lamentavelmente, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, há menos de 30 dias, decidiu que a Fazenda Pública, o ente público, o Estado, o município e a União, eles não são responsáveis pelas dívidas trabalhistas decorrentes da terceirização. Olha que contrassenso, olha que contraditório. O Congresso autoriza a terceirização no serviço público e o Supremo entende que o ente público ele não é responsável, ele não é obrigado a pagar eventuais verbas rescisórias que não foram pagas pelas empresas terceirizadas do município, do Estado e da União. Eu vejo isso, doutora Jennifer Marcel, com uma preocupação muito grande, porque com certeza basta ligar a TV, ler jornais, ligar uma rádio que você vai ver protestos de terceirizados em frente de escolas municipais, em frente de escolas estaduais, de hospitais. Então essa decisão do Supremo ela vai estabelecer um colapso, um calote na terceirização do serviço público com relação ao pagamento dos terceirizados. Com certeza, e sem falar que muitos vão trabalhar e talvez não vão receber. E aí vão buscar da empresa, a empresa não quer pagar ou não pode pagar, e aí o Estado também não vai poder pagar porque não é responsável, né? Com certeza é um calote mesmo, é um trabalhador essa situação. Isso, e eu falo aqui de experiência própria, devido a quase 2 décadas de exercício ininterrupto da advocacia trabalhista, e é muito comum hoje nas audiências trabalhistas, nas pautas de audiências trabalhistas, essa questão da terceirização é muito presente. O descumprimento, a falta de pagamento das verbas rescisórias com relação à terceirização. E, lamentavelmente, eu repito, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão que de pouca percepção social
e que prejudicará milhões e milhões de terceirizados no Brasil. E outro assunto também, bastante em pauta, é a questão do projeto de abuso de autoridade, o projeto 280 de 2016. Fala um pouquinho desse projeto, como é que estão ocorrendo as mudanças. Esse projeto, primeiro eu quero, por questão de lealdade aos fatos, esse projeto ele foi idealizado no segundo pacto republicano do país. Representados pela Presidência da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos três poderes, pelo Congresso também. Então foi o ministro Gilmar Mendes, o ministro Teori Zavascki, o saudoso ministro Teori Zavascki, o desembargador Rui Estocco, foi uma comissão de juristas que elaborou esse projeto. Na época também o deputado Raul Junkman, que hoje é ministro da Defesa, eles elaboraram esse projeto. E ele estava na Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde 2009. O senador Renan Calheiros apenas subscreveu esse texto, que é feito por uma comissão de juristas insuspeita, de altíssimo conhecimento, de elevadíssimo saber jurídico, de notável saber jurídico, pessoas de idoneidade moral, de conduta ilibada. E esse projeto foi encaminhado ao Senado para a Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando na comissão, a relatoria é do senador Roberto Requião, e se faz necessário, doutora Jennifer Maciel, uma regulamentação, uma lei atual, uma lei moderna, que discipline, que traga punições a quem comete o abuso de autoridade. Veja bem, é bom a gente deixar claro para os nossos telespectadores que esse projeto de lei, essa legislação, não se destina a nenhuma autoridade, a nenhuma operação. Na verdade, ele se destina a quem pratica o abuso de autoridade, a quem desrespeita a lei. E o projeto, ele tipifica a conduta de todos os agentes públicos, tanto do Poder Legislativo, nas três esferas, na municipal, na estadual e na União, portanto, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, com relação ao chefe do Executivo também, prefeitos, governadores, presidente da República, inclusive até os membros do Tribunal de Contas da União também podem ser responsabilizados pelo crime de abuso de autoridade. No trânsito, um deputado no trânsito que quer dar uma carteirada, um senador, um vereador que quer desrespeitar a autoridade do trânsito, numa blitz, numa via pública. Então o projeto é importante, a nossa legislação que trata sobre abuso de autoridade é uma legislação anacrônica, antiga, superada, de 1965, portanto, já não contempla a questão do abuso de autoridade como acontece nos dias atuais. E se nós formos lembrar aqui alguns casos, alguns exemplos, nós tivemos aquele caso do Amarildo lá no Rio de Janeiro, que sumiu e nunca apareceu. Tivemos o caso também aqui mesmo no Maranhão, de uma funcionária de uma companhia aérea que teve voz de prisão decretada lá no aeroporto de Imperatriz. Tivemos também o caso também daquele juiz que dirigiu o carro, pegou o carro do Eike Batista. Então são inúmeros. O próprio CNJ até 2015 catalogou mais de 20 mil abusos de autoridade. Então se faz necessário uma regulamentação, uma legislação dessa forma. O senador Roberto Requião, ele retirou a questão da criminalização da hermenêutica, da interpretação, ele flexibilizou esse texto, de modo que ninguém mesmo no país é a favor do crime de abuso de autoridade. Então é importante que essa legislação seja votada, que ela seja sancionada, ela está sendo amplamente discutida, ocorreram audiências públicas, tanto no plenário do Senado, como na Comissão de Constituição e Justiça. Então eu vejo como um tema importante a República, a sociedade civil, a sociedade, o cidadão, ele tem que ter uma legislação que lhe ampare, que lhe proteja
de uma eventual prisão ilegal, de uma busca e apreensão abusiva na sua casa, da violação do seu domicílio, da sua exposição indevida, da utilização indevida da sua imagem. Então, de modo que eu sou favorável e se faz necessário e urgentemente a aprovação desse projeto de abuso de autoridade, porque o abuso é cometido diariamente. Então, doutora Jennifer, essa é a minha ponderação. Muito boa essa ponderação, é verdade mesmo, a gente precisa de que passe essa lei, né, porque o abuso de autoridade está aí. E além do abuso de autoridade, na prática, a gente às vezes também ainda tem nossas prerrogativas violadas, né, de forma diariamente, praticamente. A gente tem essa questão do abuso de autoridade, porque na prática a gente parece que tem a questão da igualdade, né, entre juiz, Ministério Público e advogado, mas na prática não. Então, o juiz quer ser mais do que o advogado, quer ser mais do que o Ministério Público, e isso aí não pode mais estar acontecendo, viu? Mas assim, isso vai ser assunto para o próximo programa, o tempo ali já está corrido. Então, deixa para o próximo programa suas considerações, 10 segundos aí para... Doutora Jennifer, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero me colocar à disposição do programa e parabenizar mais uma vez por essa pauta importante que é do interesse de todos os maranhenses e interesse também de toda a população brasileira. Amanhã você volta aqui novamente. Muito obrigada pela sua audiência, sua preferência e até mais.